Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Escuta que aí vem história. Aqui, semanalmente, vemos uma história que nos é contada pelo Espírito Humberto de Campos, o nosso querido irmão X, que nos trouxe suas histórias através da mediunidade de Chico Xavier. Atualmente estamos vendo as histórias reunidas no livro Reportagens de Além-Túmulo, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Nossa história de hoje é a história de número 23 e tem o título de A Solução Caridosa. Então já temos aqui o quê? Se é solução, há um problema. Para todo problema existe uma solução. E é uma solução que tem um cariz, né? Tem uma característica caridosa. Que bom, não é? Ajuda todo mundo, uma solução caridosa. É o amor em ação à caridade, não é? Vejamos então a nossa história, que começa assim. Raros amigos seriam capazes de compreender a situação de Joaquim Finisterra. Finisterra, homem dos mais pacientes e conformados do mundo, pai de 7 filhos, rapazes e moças folgazões. É mesmo folgado, são os folgados, aqueles que estão só esperando o quê? O vem a mim. Bons para receber, péssimos para fazer. Já havia isso há décadas atrás, lembrando aqui que este livro é do ano de 1943. Uau! Então, em 2003, fez 60 anos. Mais 20 tem 80. Essa história tem 80 anos. Então, já 80 anos atrás, já tinham jovens folgazões, ou seja, folgados. Finisterra, então, pai desses 7 filhos, não encontrava apoio moral nem auxílio material em nenhum deles. Note-se, já eram adultos. Envergando a roupa suada de todo dia, era a roupa que ele tinha, usava diariamente, engraxando ele mesmo os sapatos, nunca se lhe notava mudança na atitude serena e resignada. Recebia o ordenado mensal de 1.500 cruzeiros, sabe-se lá o que seria hoje, em funções administrativas no escritório de empresa importante, e o salário se evaporava em casa, como pólvora atirada ao fogo. Não fossem as consolações do espiritismo cristão, talvez o nosso homem não resistisse. A família nunca lhe aceitara de bom grado as tendências espiritualistas. Entre ela e ele, ou seja, entre a família e ele, o nosso Joaquim Finisterra, singular abismo de incompreensão. Não que Finisterra fosse insensível ou indiferente, não. O velho transbordava de renúncia e dedicação a todos. Desfazia-se em carinho paternal. Entretanto, caráter nobre e sincero, não podia aprovar a irreflexão dos filhos na vida social. Eram adultos, não trabalhavam, caminho o quê? Para a ociosidade, não é? Nenhum se dispunha ao trabalho encarando responsabilidades e compromissos.
Passavam o dia no leito, pálidos e esgotados. Não tinha internet ainda, senão estavam lá com o celular na mão. Mas à noite, invariavelmente, ostentavam trajes do último figurino, ou seja, os trajes da moda. Compareciam às festas elegantes, cassinos, naquele tempo ainda tinha cassino no Brasil, cassinos e pontos chiques. Alta madrugada, regressavam embriagados ou cansadíssimos. Inúteis, não é? Mesmo. A princípio, Finisterra fez tudo no louvável intuito de remediar a situação, procurando impor-se pela ternura e autoridade. Mas alguém atrapalhava? Quem seria? Todavia, a esposa, Dona Mariana, comprometia esse trabalho com sua feição de mãe ignorante, embora profundamente afetiva. Se o genitor, ou seja, o senhor Finisterra, procurava estimular os rapazes a lhe ouvirem conselhos, surgia-lhe a mulher pela frente, gritando nervosa: "Cala-te, Joaquim! Não tens vergonha de advertir nossos filhos dessa forma? Que fizeram os meninos? Toda essa tempestade, por que não voltaram ontem mais cedo? E se eu quisesse contar quanto já sofri nesse mundo por tua causa?" Ora, Mariana, falava ele serenamente, sou pai e não desejaria transformar-me em carrasco dos filhos. Falo-lhes por amor, procurando integrá-los na esfera dos homens de bem. A senhora Finisterra, porém, antes que o marido ampliasse seu ponto de vista, já o cortava furiosa. Já sei. Homens de bem, no teu conceito, são burros de carga que aguentam com o fardo alheio. Meus filhos não terão esse destino. Que vivas na escravidão do trabalho, vá lá. Estamos velhos e inúteis. Os meninos, porém, não nasceram cativos. Hão de viver como bem quiserem. E para isso tenho meus braços fortes, caso te negues ao pão de cada dia. As duas moças, eram 7 filhos, 5 rapazes, 2 moças, abraçavam-na com ares triunfais. Os rapazes sorriam vitoriosos. Joaquim fixava a cena doméstica de olhos úmidos e compreendia a inutilidade de qualquer discussão. Ampliar o atrito seria tomar o vagão do escândalo e, por esse motivo, recolhia-se ao quarto a manusear velhos livros ou renovando a Deus o pedido de socorro espiritual. Aqui o vagão como se fosse um trem, não é? O vagão do escândalo. Ele não queria atrelar este vagão à sua vida. Aqui em Portugal chama-se o vagão de carruagem. Informação. Escuta que aí vem história, também é cultura. Vamos lá. Continua o nosso Humberto de Campos. No princípio de cada mês, as contas enormes choviam em casa. Lojas e armazéns apresentavam débitos quase fantásticos, tão altos. Recebia Finisterra o salário e entregava-o pontualmente à esposa. Frequentemente, contudo, Dona Mariana reclamava. Joaquim, com esses pobres vinténs, acabaremos na casa do prego. Prego é pegar as coisas que se tem e se penhorar. Não é vender, é penhorar. Dá-se um pequeno valor para aquela coisa, vamos imaginar, uma televisão. Dá-se um pequeno valor e tem um prazo para a pessoa recuperar, pagar
vamos dizer, o que foi dado ali no prego, e com juros, é claro. Então, a partir de um determinado momento, a peça poderia ser vendida para outra pessoa, e se a pessoa fosse reclamar, já correria o risco de não encontrar o que lhe pertencia no passado. Joaquim, com esses pobres vinténs, acabaremos na casa de prego. Por que não te mexes? É preciso encarar o futuro. Parece incrível que um chefe de escritório ganhe essa miséria. Procura o diretor-geral, expõe-lhe a situação, do contrário, eu mesma assumirei a responsabilidade dessa iniciativa. Ou seja, ela ia falar com o patrão dele, pedindo aumento para o marido. Esse imenso dinheiro não chegou para satisfazer as necessidades mais prementes. Preciso de mais 900 cruzeiros. Não tenho. Lança novo empréstimo, respondeu a esposa. Devo pagar antes de domingo os vestidos de Helena e Albertina. Finisterra, mobilizando os sentimentos mais justos, ponderava receoso. Não tenho dúvida, quer dizer, não tenho problema em pedir nova quantia ao meu procurador. Mas tu não achas razoável que as meninas se coloquem dignamente? Há concursos valiosos para os ministérios públicos e, ainda que elas não alcançassem remunerações compensadoras, ganhariam algo para auxiliar-me no elevado padrão de vida que defrontamos atualmente. Não tinha um limite nos gastos, não é? A palavra de Joaquim, de inflexão carinhosa que caracterizava a sua palavra, era de esclarecer o coração mais inculto. No entanto, a companheira replicava colérica. Nossas filhas no serviço? Nunca, nunca. Sempre fostes pais sempre fostes pai desnaturado e indiferente. Como se haverão as pobrezinhas em face das exigências descabidas do serviço público? Esqueces que o pai é responsável pelo sustento dos filhos? Não é isso, explicava Finisterra calmamente. Olha, Finisterra está de parabéns, concordam, não? Não é isso. Trata-se de providência lógica no mecanismo doméstico. Na juventude, não trabalhamos por auxiliar os pais devotados e generosos nossos, em que nos tornamos menos dignos, trabalhando para ajudar os pais, no caso deles, quando eles eram jovens. O trabalho nobilita sempre, ou seja, torna a pessoa mais nobre. O trabalho enobrece, aproximando-nos de Deus. Dona Mariana desfechava-lhe um olhar de feroz egoísmo e concluía: essas teorias são tuas, reflexo do teu espiritismo inconsequente. Não reduzirei meus filhos à condição de animais de carga. Argumentos do esposo tornavam-se inúteis. A companheira comentava o assunto desabridamente com os filhos, ou seja, levava as conversas do casal para os filhos, sem menor cuidado, se podemos dizer assim. Na semana que Finisterra conversasse sobre o trabalho, quer dizer, se Finisterra vinha conversar com os filhos,
que era preciso trabalhar, choviam sarcasmos, zombarias, observações ásperas e ingratas. O tempo não resolvia a situação, antes agravavam-se os problemas. Os rapazes tornavam-se mais vadios, as jovens mais ociosas. Ao atingir 65 anos, o nosso Finisterra apresentava-se tão recurvado, com os cabelos tão brancos, que aparentava mais de um século de idade. Ele tinha 65. Foi nessa altura que os negócios da família se complicaram ao extremo. É um a ganhar, 8 a gastar, porque era esposa, mais 7 filhos. Atirados ao jogo de azar, tinha os cassinos, não é? Na época, os rapazes consumiam somas consideráveis, drenadas do bolso paterno pela falsa ternura maternal. Ou seja, a mãe ia lá tirar do bolso do marido para dar aos filhos pagar as dívidas do jogo. É incrível como ele ainda tinha dinheiro no bolso. Completamente bloqueado de dívidas enormes, Finisterra não pôde recorrer a novos empréstimos para atender os caprichos da esposa e os desmandos dos filhos. Multiplicavam-se os atritos, discussões e queixas amargas. Quando a tormenta doméstica atingiu o ponto culminante, com a insolência de cobradores exigentes e atrevidos à porta, então, os cobradores começaram a bater na porta exigindo pagamento. Dona Mariana, então, procurou o refúgio da oração. Na noite que lhe pareceu mais cruel, ela estava realmente já com o coração extremamente oprimido por tantas dívidas. E orou então a senhora Finisterra, Dona Mariana. Ó meu Deus, por que nos esquecestes em vossa bondade infinita? E a mãe, cega pelo próprio egoísmo, continuava. Meus filhos sofrem injustiças, são feridos pelo destino humilhante. Acolhei minhas súplicas, ajudai-me a levantar as energias do meu desventurado esposo, vencido e desanimado deste mundo. Inspirai a seus chefes que lhe aumentem o ordenado miserável. Estou cansada de exigências, Senhor. Dignai-vos, ajudar-me o coração aflito de mãe. Não me abandoneis. Prece sincera. Tende piedade de meus filhos, de meus pobres filhinhos. Embargada de lágrimas, soluçou baixinho, terrivelmente desalentada. Não viu, porém, a forma luminosa que a abraçou de leve, em sinal de assistência e carinho. A prece de Dona Mariana fora ouvida. Henrique, dedicado amigo de outras eras, que sempre tentava auxiliá-la, inutilmente, porque ela não ouvia, fechada no seu egoísmo, depois de ungir-lhe o coração de brandas esperanças, reuniu nessa noite as entidades generosas, cooperadoras assíduas a favor da paz dos Finisterra, e explicou delicadamente, nessa reunião entre esses companheiros, que cuidavam da família Finisterra. Desculpa. Diz então Henrique, o espírito: meus irmãos, a súplica de nossa amiga comoveu-me fundamente. Precisamos auxiliá-la de forma decisiva. Creio que a solução caridosa e justa será chamarmos o nosso Joaquim
a vida espiritual. O que será isso? Um desencarnado Joaquim? Roguemos ao Senhor permissão de romper os laços frágeis que o retêm nas esferas do planeta. Sim, eles decidiram pedir autorização ao alto para que Joaquim desencarnasse, antes do momento que havia sido planejado para isso. Subtraindo-o ao lar, ou seja, retirando-o do lar, deixando ele de participar daquele grupo familiar, a esposa e os filhos abrirão as portas de receptividade à inspiração superior. Necessidade, não é? Curando-se-lhes a cegueira. Vejo na medida a única providência aconselhável. Ninguém na reunião divergiu da proposta de Henrique. Essa proposta valiosa e amorosa assembleia, após sincera prece, foi atendida no propósito de libertar o velho companheiro. Então, nessa reunião, Henrique trouxe a proposta, os demais concordaram, todos fizeram uma prece rogando autorização, a prece foi respondida, dando essa autorização, então tudo ali agora era partir para a ação, não é? Com efeito, dentro de 4 dias, Joaquim Finisterra desencarnava repentinamente num ataque de angina. Somente nessa hora reconheceu a família quem era aquele velhinho recurvado de fisionomia inalterável. Dona Mariana lamentava enormemente a perda irremediável do seu querido marido. Os filhos soluçavam de dor. Entretanto, semanas depois, vizinhos e amigos notaram a tirânica senhora Finisterra exprimindo-se em gestos agora nobres e humildes, pela primeira vez. E quando recebeu o prêmio de seguro deixado por Joaquim, cada filho já se encontrava no serviço honesto, consagrando o dia ao suor do trabalho justo e digno, e à noite ao repouso da bênção familiar. A providência divina sempre tem a solução para os nossos problemas. Ou nós resolvemos os problemas pelo amor, ou a providência divina nos ajuda a resolvê-los pela dor. Queria arranjar outra palavra, mas não achei. Então, eles foram convidados inúmeras vezes pelo próprio pai, não é? A trabalharem, a contribuírem. E é lógico que a saúde dele foi ficando cada vez mais comprometida, não só pelo excesso de trabalho, como também pela incompreensão. Isso também machuca o coração, por mais que ele vivesse isso de uma forma serena, resignada. Qual o pai que gosta disso? Não é? Qual pai? E no mundo de 1943, há 81 anos atrás, muito tempo, não é? É isso. Hoje ficamos com a história do senhor Joaquim Finisterra, que é uma solução caridosa. A solução caridosa. Na semana que vem, voltaremos com mais uma história do nosso Escuta, que aí vem história. Até lá, muita paz a todos.